Olá, pessoal. Prazer recebê-los e recebê-las nessa sessão. Sejam bem-vindos, né, à sala 5, né, de apresentação de pesquisa do Congresso da RCI. Meu áudio está ok para vocês? Está dando para ouvir bem a fala? Sim, tudo certo. Sim, professor. Tá ok. Eu sou Felipe Ziotti Narita, certo? Eu vou coordenar essa sessão de comunicações. A minha atividade é na área da docência e da pesquisa, no campo das ciências sociais. Atuo como docente, como pesquisador no Centro Universitário Barão de Mauá, na Unesp e na FAPESP. Então, eu vou conduzir a nossa dinâmica, tá? Obrigado pelos trabalhos, acho que vai ser uma tarde interessante para a nossa conversa. Eu peço, por gentileza, à medida que a apresentação avançar, vocês desliguem as câmeras dos microfones, assim de não sobrecarregar a conexão, tá? E aí a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. A gente tem aqui 4 apresentações de pesquisa, né? Então, eu vou transmitir os vídeos para todos, certo? Os vídeos têm que ter duração máxima de 15 minutos. Se passar dos 15 minutos, eu vou ter que cortar nos 15 minutos, tá? Depois da transmissão, os autores devem estar presentes e, por gentileza, eu solicito que abram o áudio a partir de então, né? Para responder as questões. E aí teremos 10 minutos de perguntas e respostas. Por gentileza, quem quiser se manifestar, fazer perguntas, né? Eu peço que coloque no chat aqui as perguntas e aí a gente vai conduzindo a discussão. Depois temos 5 minutos de intervalo e aí seguimos para a próxima posição, certo? Certo. Então, ok. Então nós começamos hoje, né, essa sessão abrindo com a pesquisa intitulada Práticas Docentes do curso técnico de administração do Instituto Federal de Santa Catarina durante a pandemia Covid-19, de Edivaldo Lubaven Pereira, Denise Corrêa Martins Venâncio, Roberta Silvestre de Quadros, Cláudia do Nascimento Paz, certo? Eu vou transmitir o vídeo, tá? E aí depois a gente retoma a discussão. 1 minuto só. Todos, esperamos que todos estejam bem. Muito prazer, eu me chamo Edivaldo, sou acadêmico do curso de especialização em gestão escolar pelo Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, e juntamente com a professora Cláudia e com as colegas Denise Venâncio e Roberta de Quadros, nós vamos apresentar a nossa pesquisa que foi aprovada, né, neste 3º Congresso em EAD Internacional, o 17º Workshop NPT, sob o eixo temático Experiência de Formação e Atuação Docente. Portanto, o título da nossa pesquisa trata exatamente disso, sobre as práticas docentes do curso técnico de administração do IFSC durante a pandemia Covid-19, né? E aí, levando em consideração essa temática muito pertinente, nós tivemos a curiosidade de saber dos professores que lecionam num curso técnico, né, quais as ferramentas tecnológicas que eles utilizaram para dar continuidade nas aulas durante a pandemia. E aí, então, o objetivo da nossa pesquisa foi exatamente isso, identificar por parte dos professores que lecionam na educação profissional e tecnológica do curso técnico em administração, ofertado pelo IFSC, situado na cidade de Tubarão durante a pandemia do Covid-19. Além disso, né, nós trazemos aí um referencial teórico tratando sobre a utilização dos recursos tecnológicos nos cursos técnicos, né, e aí a gente então aprofunda especialmente na educação profissional e tecnológica, onde fala que a aprendizagem significativa é contextualizada pelo uso das TIC, pelo uso das ferramentas tecnológicas, né, que contribui, né, no uso intensivo dos recursos da inteligência, né, desenvolvendo habilidades, resolvendo problemas, e também contribuindo no setor produtivo, tecnológico, né, da região.
Além disso, dando sequência, né, o nosso artigo se baseou nas leis, justamente para entender como que as aulas iam continuar acontecendo durante a pandemia, né? E aí nós trouxemos, então, né, no artigo 8, baseado na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro, uma lei bem recente, né, que fala que as aulas nas universidades da rede pública e privada de ensino municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, fundamental e médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico e superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente. Então, esta lei a gente traz também no nosso trabalho justamente para entender que as aulas deram continuidade de forma remota, apoiadas, né, nos recursos tecnológicos. E aí, então, surge, né, a nossa curiosidade de saber quais as plataformas tecnológicas os professores desse referido curso, né, deram continuidade e estão utilizando, né, para lecionar. Além disso, né, Eloy Martins Senhoras, um autor muito recente, né, 2020, agora, traz, né, uma reflexão que nos chama muita atenção e contribui para a nossa pesquisa, falando que as plataformas educativas online na educação informal, né, se tornaram um contexto pandêmico, ou seja, muitos cursos, né, tanto em universidades, escolas técnicas, né, deram continuidade nas aulas de forma não presencial, mas com apoio dos recursos tecnológicos. E na visão dele, né, se tornou um ambiente criativo e oportuno, né, onde o aluno tem acesso não somente às aulas e o contato com o professor, de forma talvez gratuita para muitos, né, mas também em outros conjuntos, né, e outros acervos importantes que o aluno possa ter acesso de pesquisa, de aprendizagem, né, apoiada nas ferramentas tecnológicas. E aí, então, foi oportuno saber, né, e contextualizar na pesquisa quais os campos de investigação e os sujeitos de pesquisa, né, que deram norte para o nosso estudo. Então, o campo de pesquisa aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, né, na cidade de Tubarão, que é onde nós pertencemos, onde nós realizamos o nosso curso, e o campus também oferece o curso de administração. Então, levando em consideração já a existência do curso técnico de nível médio de administração e por nós estudarmos lá também, né, surgiu esse intuito de saber, né, de que forma os professores estavam lecionando, né, durante a pandemia neste curso, tendo em vista que ele já está na sua reta final, que é o último semestre. E aí, então, os sujeitos de pesquisa foram 2 professores que lecionam no curso técnico, né, e o coordenador do curso. Eles têm faixa etária a partir de 27 anos de idade, né? Alguns em caráter efetivo e outros substituto, né? Possuindo o título de mestres e doutores. Agora eu passo a palavra para minha colega Denise, ela que vai trazer as discussões e resultados, né? Porque além do referencial teórico, foi importante também conhecer, né, entrevistar esses professores e o coordenador para entender melhor a prática docente desenvolvida por eles. Então, para a gente fazer essa discussão e resultados, a gente buscou, então, perguntar através do WhatsApp, né? Nossa equipe buscou entrevistar esses professores, perguntando, então, para eles, no período da pandemia, qual foram os recursos tecnológicos que eles utilizaram para lecionar à distância? Qual a metodologia de ensino? Então, o entrevistado, ele destacou para nós que as tecnologias utilizadas para lecionar no curso técnico em administração foram o Moodle, que é um sistema interno próprio do IFSC, do Instituto, o aplicativo WhatsApp, onde ele pode trocar mensagens diretamente com os alunos através do grupo que foi formado para interagir com os alunos de forma rapidamente, né? O Meet, que é uma ferramenta também do Google. Assim também ele utiliza o Google Drive, onde ele salva os PDF, ele salva os arquivos do Word, que é compatível também para ele realizar suas apresentações e também compartilhar diretamente com os alunos. Também assim ele usa o TeamWeaver, onde ele pode usar também como um quadro online, quando ele precisa fazer alguma anotação específica pelo tablet. E o Movi para fazer, então, as edições do vídeo quando ele está sendo gravado para realizar as aulas assíncronas. E o nosso entrevistado 2, ele destacou
que ele procurou intercalar as metodologias assíncronas e síncronas, ou seja, assíncronas com aulas gravadas, né, e síncronas que ele pode diretamente tirar as dúvidas com os alunos sem ser gravadas, através dessas ferramentas que foram destacadas também. E ele também busca também criar um grupo no Moodle diretamente, que ele faz um fórum ali, onde ele está postando material, ele também está sendo tirado as dúvidas ali. O coordenador do curso, ele destacou como tem muitos alunos que estão trabalhando em home office, e também essa carga horária está além, né, da jornada de trabalho, ele está realizando, então, as aulas de forma presencial, como as aulas não estão sendo realizadas de formas presenciais, ele tem preferido fazer aulas assíncronas, através de vídeos aulas, fórum, através do SIGA, que é o sistema interno também institucional. Aleatoriamente, ele também faz a aula síncrona pelo Meet, que é pelo Google, né? Onde ele pode tirar as dúvidas e também adaptar de acordo com a necessidade de cada aluno, de cada turma. Assim, ele também pode trabalhar o psicológico, ou seja, está interagindo cada aluno, para eles terem contato um com o outro, não ficar somente isolados devido à pandemia. E, de forma rápida, ele procura também estar sempre utilizando o grupo do WhatsApp. Então, agora vamos para as considerações finais, né? Que a minha colega Roberta vai estar destacando. Então, dentro deste estudo, pode-se perceber que as ferramentas aplicadas nesse momento de pandemia foram as webconferências, que foram oferecidas de modo síncrono e assíncrono, né? Sendo que os professores optaram mais por uma ou outra estratégia de envio das webconferências. Né? Ainda em se tratando das ferramentas utilizadas, os professores também se valeram de fóruns, estão ainda utilizando essas ferramentas, fóruns para promover os debates e as interações entre os alunos, e podemos destacar, além desses fóruns fornecidos pelos professores através do Moodle, as plataformas utilizadas foram o Zoom, Loom, Meet e Moodle, né? Ambas, todas oferecidas de modo a promover a interação entre os alunos. Dentro das ferramentas utilizadas, o SIGA e o Moodle são ferramentas que são disponibilizadas pelo IFSC, né? Ainda é importante destacar que nosso estudo levou a entender que a educação ela está em constante processo de mudança, o que leva a crer que os professores devem, sim, estar em constante reinvenção, a fim de se preparar para todas as adversidades que enfrentarem pelo caminho docente. Agora destaco as referências bibliográficas que foram utilizadas nesse processo, neste trabalho. Temos as principais, Guimarães, Barbosa, também os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes e bases da educação nacional, o decreto que foi criado para regulamentar este momento de pandemia, além do autor Eloy Senhoras, que foi bastante utilizado no nosso estudo. Por fim, gostaria de agradecer à comissão organizadora, através da disponibilidade ao grupo, tirando dúvidas e sendo sempre solícitos aos questionamentos. E gostaria de colocar a equipe de agradecer e nos colocar à disposição para possíveis dúvidas. Obrigada. Obrigado pela exposição, pelo encaminhamento da pesquisa. Em nome da equipe do Congresso, manifesto a nossa satisfação.
E abro a sessão para rodada de perguntas. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Por gentileza, encaminhar as perguntas aqui pela sala. Pergunta do professor José Faustino, Almeida Santos. Parabéns ao grupo. Se entendi, docentes e discentes já estavam habituados com o uso das TICs. Aí minha questão é, a pandemia trouxe que tipo de impacto para as relações de ensino-aprendizagem? Por gentileza, fique à vontade. Então, primeiramente, boa tarde, professor, boa tarde, colegas. Em nome da equipe, a gente agradece também pela oportunidade, né, de participar deste evento magnífico, onde nós trouxemos um pouquinho da nossa experiência, né. Obrigado, José Faustino, pela sua pergunta, muito pertinente, né. Os impactos, justamente, eram, o que a gente percebeu, foram que essas tecnologias, algumas delas, já estavam sendo utilizadas, né, tanto pelos docentes quanto pelos discentes. Mas a gente percebeu, ao longo da pesquisa, e isso mostra lá nos resultados, que fomentou ainda mais o uso, né, do Moodle, o uso do WhatsApp, né, porque até então o WhatsApp, pelos que professores alguns relataram, era utilizado mais para recados, né, informais, enfim, não comumente como neste período que a gente está vivenciando. Então, além das plataformas que o Instituto Federal dispõe, que é o Moodle, né, o AVA, entre outros recursos, os professores também tiveram que habilitar outras tecnologias a fim de dar conta, né, de suprir essa necessidade e atenção para esses alunos. Então, a gente percebeu isso, que o impacto foi justamente baseado única e exclusivamente pelos recursos tecnológicos. Mais alguma manifestação, alguma pergunta da sala? Fique à vontade. Ninguém tem perguntas, eu tenho as minhas. Então, eu vou avançando com as minhas, e aí... ok. Aí depois vocês vão se manifestando, eu leio aqui, tá? Bom, então, parabéns pela pesquisa. É muito bacana, assim, a gente receber contribuições de diversas regiões, né? Saber um pouco como vocês estão lidando com essa situação aí no IFSC, né? Em Santa Catarina. A primeira pergunta, gostaria de fazer, 3 docentes, né, responderam. Então, são 3 de 28, 27 docentes, é o total da pesquisa, né, a amostra que vocês tentaram coletar. Vocês têm alguma hipótese, assim, porque 3 responderam e os outros não responderam? Professor, muito pertinente a sua pergunta, né? Realmente, ela nos faz refletir, né? Porque quando a gente está dentro da pesquisa, a gente vislumbra um caminho a ser percorrido. E aí, depois que a pesquisa está pronta, que a gente consegue ler atentamente e se dar conta dos detalhes, né, que poderiam fazer as diferenças, né? Então, por que 2 professores, né? A ideia realmente era abraçar esses professores, né, para que todos eles tivessem a oportunidade de participar, mas levando em consideração, né, o número de páginas que o evento solicitou para que o trabalho estivesse dentro dos parâmetros, né, a gente percebeu que não daria conta de suprir a necessidade do evento, tendo em vista a quantidade de páginas, e aí nós gostaríamos de aproveitar, né, as falas dos 28 professores, e aí então, numa discussão entre grupo, né, a gente decidiu então optar por 2 professores e o coordenador do curso, né? 2 professores de áreas distintas que lecionam unidades curriculares diferentes, né? E aí o coordenador do curso, digamos, como um olhar, assim, digamos, como responsável também, como uma liderança no curso, né? Qual o papel do coordenador para dar um suporte para esses docentes e também, ao mesmo tempo, identificar se os alunos estão realmente inseridos nas aulas, estão conseguindo acompanhar, estão tendo acesso às aulas por meio dos recursos tecnológicos. Então, nós decidimos, né, a gente até colocou na pesquisa, mencionar a quantidade de professores do curso, mas aí na pesquisa a gente reduziu, então, somente para esses 2 professores e o coordenador. Ok, então foi um recorte aí metodológico, né, vamos dizer assim. Tá, bacana. Isso. Uma pergunta agora que eu também sou professor, né, então eu também estou envolvido com essa mudança que aconteceu. Claro, fique à vontade. Quais foram as vantagens e as desvantagens dessas ferramentas, né, que os professores utilizaram? Vocês listaram algumas ali, né? Elas trazem benefícios, mas também, às vezes, tem alguns empecilhos, né? Então, vocês chegaram a diagnosticar as desvantagens, principalmente, em relação a esses usos?
Minha colega Denise quer participar também, quer interagir? Se quiser, eu passo a palavra. Enfim, professor, o que que a gente percebeu, né? A gente percebeu que, por mais que os professores se basearem em vários recursos tecnológicos, como a gente traz lá na discussão e análise, né? Nem todos os alunos conseguiram interagir de uma forma positiva, né? Então, alguns se prenderam mais no WhatsApp, outros mais no Moodle, né? Então, eu acho que essa foi a desvantagem, assim. Talvez os alunos não conseguiram, né? E aí a gente também não consegue identificar o porquê, porque não foi feita uma pesquisa com os alunos e somente com os docentes, né? O porquê que talvez se basearam num único recurso tecnológico à procura do professor, entende? Tendo em vista que outros recursos foram criados aí pelos professores, né? E o positivo, e aí eu falo por mim, de uma opinião particular minha, é que se os professores utilizavam um ou dois recursos, já passaram a utilizar três, quatro, tiveram que aumentar essa demanda, né? Criando outras alternativas, justamente para que esses alunos tivessem acesso e conseguissem acompanhar as aulas. Então eu vejo essas duas vertentes assim. Ok. E os professores, eles tinham já um treinamento prévio nesses aplicativos, porque uma coisa é a gente usar no cotidiano, outra coisa é quando é um recurso didático, né? Eles tinham alguma noção prévia, assim, ou não? Foi todo mundo meio que aprendendo em função das circunstâncias e a coisa foi se estabelecendo dessa maneira? Não, eles não tiveram nenhum preparo. Foi feito de modo auxiliando, né, conforme a necessidade, né? Foi descobrindo, né? Assim, eles foram descobrindo novas ferramentas que eles não conheciam, né? Já utilizavam também o Moodle, né? Mas aprimoraram também com outras ferramentas novas. Ah, legal. Eu digo porque nas próprias instituições, né, onde eu leciono também, a mudança também foi muito brusca e abrupta, assim como vocês estão tratando. Então, a gente foi meio que aprendendo com a coisa acontecendo, não teve muito tempo, assim, de todo mundo parar e vamos fazer isso, isso, isso. Acabou funcionando legal, como vocês escreveram ali também, né? Mas a gente foi aprendendo com a prática também. Pois não, Denise? Até teve um professor que relatou, né, que ela teve que desembolsar do próprio bolso, né, um aplicativo que ela precisou, né, para ter melhor qualidade nas suas aulas. Bom, eu sei que isso não é também tão foco da pesquisa de vocês, mas é mais uma curiosidade. Os alunos, como no instituto, como eles receberam assim, essas mudanças? Teve alguma resistência muito forte ou não? Foi um processo meio consensual? Quer falar, João? Não, o professor, desculpa, cortou, eu não entendi a pergunta. Tá, eu vou Você tá pode bom repetir, agora? por favor? Tá bom agora? Tá dando para ouvir? Sim, agora sim. Os alunos, quanto aos alunos, né, eu sei que não é exatamente o foco, né, do trabalho de vocês, mas como é que eles receberam essas mudanças? Foi uma coisa, teve alguma resistência da parte deles ou foi uma coisa mais consensual, todo mundo entendeu a situação e tal? Então, professor, uma outra curiosidade, né, que aí digamos assim, um outro campo também que nos interessa muito e nos inquieta, era justamente também investigar esses alunos, né? Eu acho que seria muito oportuno também ouvi-los, né? Mas por falta de tempo e também levando em consideração os requisitos do evento e da nossa pesquisa, a gente neste momento então deu oportunidade para os professores. Mas pela fala de alguns entrevistados, né, realmente foi impactante, porque nem todos conseguiram acompanhar. Por mais que tenham várias alternativas, né, tecnológicas, nem todos. E aí, então, a gente também quis saber do coordenador, né, ele, enquanto na posição de coordenador do curso, enfim, quais as medidas que ele estava tendo para apanhar esses alunos, né, de uma forma positiva, recebê-los, né, identificar o porquê que não estão acompanhando, o porquê que estão distantes das aulas, né. Então, assim, uma resposta concreta neste momento nós não temos para lhe dar porque os alunos não foram entrevistados. Mas fica aí um questionamento para uma segunda pesquisa, né, uma segunda parte da pesquisa, que realmente nos interessa bastante aprofundar essa temática. Legal. É o que eu pensava, né? Porque espero que essa pesquisa dê margem a outras, né? Para que a gente possa ter até resultados em termos de comparação, né? De instituição para instituição e região para região, no caso do Brasil, que é muito grande, né?
Então, realmente espero que esse trabalho aí abra as portas para outras reflexões. Se alguém não tem mais perguntas, acho que ninguém postou mais nada no chat. Eu sim, achei muito interessante a pesquisa, como eu disse, um trabalho muito bacana para a gente pensar. Acho que a ideia é do Congresso né? A gente pensar as condições de trabalho docente a partir do momento, né? É um momento excepcional, sem dúvida nenhuma, esse que a gente está vivendo. Uma pesquisa bastante interessante, com uma boa explicação metodológica, uma contribuição, acho, bastante relevante para a gente pensar do ponto de vista institucional, de planejamento até das atividades, e avaliação mesmo, né, do que foi implementado, como as coisas ocorreram. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, o envio do material, a exposição, as respostas. E agora chegamos aqui nos 25 minutos, certo? Então, como nós convidamos, eu faço uma pausa, temos 5 minutos de intervalo e depois retomamos com a próxima apresentação. Muito obrigado. Professor, se nos permite, em nome do nosso grupo, nós queremos agradecer também a oportunidade de estar levando um pouquinho da nossa realidade aqui do Sul, de Santa Catarina, né? O Instituto Federal, nós somos alunos, né, de licenciatura e de especialização, e é um campo que nos inquieta, né? Um campo assim tão vasto, né, que proporciona tantas alternativas, e por isso que a gente decidiu explorar um pouco, né, e retratar um pouquinho da nossa realidade. Eu quero agradecer, aproveitar esse momento, né, toda a comissão do evento, porque ao longo dos trâmites nós tivemos várias dúvidas, né, enfim, e a gente foi muito bem atendido, né, de imediato. Então, parabenizar você e também toda a equipe organizadora pela atenção e o retorno dos nossos e-mails. E mais uma vez a gente deseja, né, sucesso para todos, que a gente consiga, né, trilhar o caminho da pesquisa, porque é muito importante, principalmente na área da educação, independente da área, mas que a gente consiga trocar elementos, né, que sirva de exemplos, né, para as nossas regiões, né. Um evento deste, com certeza, é enriquecedor. Então, fica o nosso agradecimento e que Deus abençoe todos nós, né, até porque essa pandemia, de uma forma positiva, ela trouxe, né, seus impactos e questões que nos fazem refletir e pesquisar. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, a gente volta daqui às 14h30 para a próxima apresentação, tá certo? Obrigado. Certo. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção. Bom, dando continuidade, então, a essa sessão de apresentação de pesquisa, agora nós temos a apresentação de um trabalho intitulado Reflexões sobre o uso do Team-Based Learning no ensino superior de música. A autoria é de Patrícia Leite Messi, Luan de Oliveira Martins, Daiane Imbriane de Oliveira, Núbia Ferreira Cabal. Então, eu vou projetar a apresentação aqui e depois nós abrimos para a sessão de perguntas. Olá a todos, eu sou Luan de Oliveira Martins, graduando de licenciatura em música na UNOeste. Escrevo em parceria das professoras Patrícia Mertzig, Daiane Oliveira e Núbia Cabal. O tema de nossa pesquisa é reflexões sobre o uso do Team-Based Learning, TBL, no ensino superior de música. Em caráter introdutório, vou abordar o processo inicial de nossa pesquisa, pois isso torna mais claro como chegamos às indagações e reflexões atuais. Em 2019, nós realizamos uma pesquisa refletindo sobre 3 metodologias ativas, relacionando-as a outras 3 metodologias da área de educação musical. Nós buscávamos verificar a eficácia do uso desses métodos ativos na aplicação de conteúdos com propostas de metodologias de educação em música e encontrar alternativas inovadoras para o ensino superior em música, tanto para a modalidade presencial quanto à distância. E então, inicialmente pesquisamos usando as metodologias ativas PBL, Problem Based Learning, TBL, Team Based Learning e comunidades de prática. Da área de educação musical, selecionamos as abordagens de Kohreuter, Schaefer e Swanwick. São 3 autores muito importantes na educação musical brasileira e mundial e têm propostas com conteúdos abordados em cursos de formação inicial em música. Outro ponto importante na escolha desses autores é o fato de que eles apresentam perspectivas estéticas relacionadas aos novos paradigmas educacionais e ao mundo contemporâneo. Encerrada a pesquisa,
concluímos que não foi possível abordar toda a proposta inicial. Algumas das propostas não foram desenvolvidas, porém, o estudo do TBL foi satisfatório. Além de estudá-lo, pudemos aplicá-lo em sala de aula. Com essa experiência, verificamos algumas dificuldades. Uma parte significativa dos estudantes não cumpriam com o primeiro passo do TBL, que é a leitura prévia. Chegava o momento dos encontros e quase ninguém havia estudado o material proposto previamente, e por isso não conseguiam contribuir positivamente nas atividades coletivas. E isso inviabilizava o caráter ativo do método, ou seja, o desenvolvimento da autonomia no aprendizado por parte dos alunos. A partir disso, criamos um relato de experiência que nos trouxe muitas outras dúvidas, que nos traz ao momento presente, no qual nos questionamos: será possível acrescentar alguma etapa ao modelo do método para tentar superar essa defasagem na leitura? Quais etapas? Para responder essa questão, precisamos entender o TBL, suas etapas, seu conceito. O Team-Based Learning, TBL, em português se diz aprendizagem baseada em equipe, é uma metodologia de ensino criada por Larry Michelson na Universidade de Oklahoma no ano de 1970. Michelson lecionava para sala de aulas numerosas e buscava uma forma de melhorar o rendimento escolar. É um método de caráter ativo que propõe que o estudante desenvolva autonomia em sua aprendizagem através da interação colaborativa em grupo. O professor, por sua vez, assume uma postura de mediador e não de único responsável e detentor do conhecimento, como é comum no método expositivo. A noção cognitiva do método é baseada em teorias construtivistas e socioconstrutivistas de autores como Dewey, Piaget, Brunner e Vygotsky, que de forma geral entendem que o conhecimento é adquirido através de um processo de contínua interação entre fatores internos e externos ao indivíduo. Esse processo não se limita à sala de aula, porém ela é um ambiente que favorece esse processo. São requeridas várias etapas para a aplicação do TBL e isso exige continuidade entre as atividades pedagógicas. Dessa forma, o ideal seria reestruturar todo o curso aos moldes do método. Mas é possível utilizar o método de forma específica, sem reestruturar todo o curso, e obter bons resultados. O TBL se desenvolve em módulos. Cada módulo se divide em até 7 temas principais. Michelson, Davidson e Major denominam tais temas como macrounidades. No decorrer do módulo, cada macrounidade se divide em 3 etapas: o preparo, a garantia do preparo e a aplicação dos conceitos, respectivamente. O preparo é o estudo prévio do aluno. O professor propõe o tema, que será abordado nos próximos encontros, e o aluno tem acesso ao conteúdo para estudar antes dos encontros. Pode ser usado diversas mídias para isso, porém a recomendação é que sejam conteúdos curtos e de fácil assimilação. É uma etapa indispensável para o desenvolvimento da autonomia nos estudos, que é o foco principal da metodologia ativa. A próxima etapa, a garantia do preparo, é um teste que é aplicado na sala de aula em forma individual e posteriormente o mesmo teste é aplicado em equipe. Nesse momento, o preparo prévio se fez necessário para o aluno contribuir com a sua equipe. O teste é feito de questões objetivas que trazem os pontos principais do tema. A intenção do teste individual é averiguar se houve o preparo individual prévio por parte do aluno. E a aplicação em grupo possibilita debates, troca de informações entre os membros do grupo. É um momento muito importante, ocorre diversas trocas de opiniões. A comunicação possibilita que o aluno conheça suas capacidades e particularidades. Ações como ouvir, falar, escrever, ler, refletir, possuem caráter ativo. Exige do aluno participação no seu processo de aprendizagem. Ao final do teste, o professor faz um levantamento das respostas
Abre a possibilidade das equipes discutirem, argumentarem, tirarem suas dúvidas, realizarem a apelação, e o professor tem um panorama amplo sobre quais aspectos requerem esclarecimento, então ele pode realizar o feedback. E a última etapa, a aplicação dos conceitos. Se trata de uma etapa na qual o professor propõe atividades em grupo. Essas atividades requerem tomar decisões, solucionar problemas. Elas devem envolver situações que serão vivenciadas pelo aluno quando ele exercer futuramente a profissão para a qual ele está estudando. Então, nesse momento, ocorre uma aproximação do conceito teórico com a realidade prática profissional. É talvez um momento onde ocorre um maior trabalho em grupo, crítica, discussão, debate. Há várias formas de se obter o resultado, então os alunos divergem opiniões e buscam um consenso entre eles através da negociação. Outros aspectos importantes para aplicar o TBL é disponibilizar sempre o feedback. Deve-se adotar atividades que trabalhem tanto a aprendizagem individual quanto a aprendizagem em equipe. As equipes devem ser heterogêneas e devem permanecer sempre os mesmos membros, do começo ao fim. A avaliação no TBL é composto de desempenho individual e em equipe. E a autoavaliação também é muito recomendada, combina muito bem com o TBL, principalmente quando é realizada a avaliação por pares, quando os alunos trocam as autoavaliações entre eles e realizam feedback entre eles. Quanto ao valor entre cada forma de avaliação, pode ser combinado entre o professor e o aluno. Essa pesquisa é de abordagem teórica. Segundo Severino, a revisão bibliográfica tem caráter político, ou seja, ao escolher o tema da pesquisa e realizá-la, deve haver transformação da realidade. Por isso, selecionamos a revisão teórica, que possibilita o questionamento. A pesquisa qualitativa favorece a análise e coleta das informações a partir de categorias de interesse eleitos durante o processo. Para tentar solucionar a falta de leitura por parte dos alunos durante a fase do preparo prévio, nós sugerimos algumas alterações nas etapas do método TBL. Uma opção é permitir a consulta ao conteúdo durante a realização do teste individual na etapa da garantia do preparo. Isso não solucionaria diretamente o baixo índice de leitura prévia, mas serviria como uma última possibilidade de ler o conteúdo para realizar os testes individuais. Então, talvez essa medida possibilite que o aluno que não teve tempo para ler possa ler e contribuir com a discussão em grupo. Principalmente o aluno que trabalhou muitas horas ao dia, né? E isso não tomaria muito tempo da aula, pois o TBL sugere leituras curtas e de fácil assimilação. Outra medida é a realização de algum tipo de teste individual durante o preparo prévio. Preferencialmente deve ser breve e simples, e somar nota individual, ou então servir como um dos critérios para a autoavaliação, se for o caso. Uma outra possibilidade refere-se ao valor das notas. Normalmente o TBL atribui valor de 75% ao desempenho em grupo e 25% ao individual. Nós observamos que isso permite que alguns estudantes não realizem a leitura prévia, contando que na equipe haja alguém que lerá e que garantirá as respostas corretas no teste em grupo. Assim, mesmo sem ler, o aluno pode conseguir nota alta e o trabalho fica centralizado em alguns membros apenas. Considerando que na teoria o TBL aborda o aprendizado individual e conjunto de forma equivalente, nos parece adequado que ambas as notas sejam igualadas no valor de 50%. E por último, sugerimos o desenvolvimento de alguma disciplina, extensão, projeto ou alguma ação em paralelo às unidades e etapas e que ensine metodologias de estudo e leitura aos alunos, pois percebemos que muitos estudantes leem, porém não identificam os pontos principais, por exemplo. Talvez isso solucionaria alguns problemas de ordem técnica e metodológicas referente à leitura e estudo. Bom, o momento atual pandêmico e a necessidade do distanciamento social
demandaram modificações em diversos âmbitos da sociedade. O setor educativo teve sua rotina alterada de forma brusca. A maior mudança foi, de fato, a migração do atendimento e do ensino para o espaço virtual. Diariamente, os professores encontram desafios e tentam, dentro do possível, entregar um ensino de qualidade. De fato, não se pode ensinar virtualmente com a mesma abordagem que se usava no ensino presencial. Há diversas ferramentas disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem, mas é necessário familiaridade para com elas. Nesse sentido, a EAD, suas teorias, seus métodos, ferramentas e novas relações de tempo e espaço podem contribuir com o ensino remoto emergencial, melhorando a qualidade de ensino. E o TBL pode ser uma metodologia interessante para usar nesse momento. Essa pesquisa destaca o ensino superior, mas o TBL também pode contribuir com algumas questões da realidade da educação básica. Por exemplo, a verificação da falta de leitura prévia e outras dificuldades do trabalho conjunto virtual. A falta de engajamento por parte dos alunos, por exemplo, que é uma reclamação comum. Como pôde ser observado na descrição das etapas, o TBL estimula engajamento por parte dos estudantes. As propostas das etapas adicionais que sugerimos foram aplicadas em sala de aula de educação musical no ensino superior de modalidade à distância. E apesar de não termos elaborado um relato escrito, adianto que a inclusão de teste foi o elemento que mais contribuiu para a compreensão dos textos na etapa individual. O teste continha questões dissertativas e não objetivas, como requer o TBL. Eram questões de interpretação de texto, de opinião, e com ela os estudantes compreenderam melhor o conteúdo disponibilizado. Como indicamos, as etapas sugeridas para alterar a proposta original do TBL precisam ser verificadas. Por isso acreditamos que o tema não se encerra nesse texto. Além disso, nos parece que tais discussões apresentam para a educação musical caminhos para refletir sobre a aprendizagem mais inovadora, significativa e transformadora da realidade. Essas são nossas principais referências utilizadas na pesquisa. Em nome da Patrícia, da Daiane, da Núbia, quero agradecer a todos. Desejamos saúde e bons estudos a todos. Muito obrigado pela exposição aos autores e às autoras. Queria abrir, então, a rodada de questões. Quem quiser se manifestar, fique à vontade, por gentileza, se puder escrever aqui no chat, eu leio aos pesquisadores. Se ninguém tiver questões, eu começo. Então, enquanto eu formulo, vocês podem pensar em maneiras aí, em dúvidas ou questionamentos. Bom, Luan, quem mais está da pesquisa aqui? Acho que é só você, Luan. Só eu, todos os outros estão em aula, professor. Ok. Seja bem-vindo, Luan. Obrigado por encaminhar a pesquisa. Parabéns pela realização do trabalho. Acho bacana trazer essa discussão da TBL, porque diversifica, né, um pouco a própria questão metodológica que a gente está discutindo tanto, né, no processo de ensino-aprendizagem à distância. E no caso, a educação musical, né, é o campo aí de trabalho de vocês. Como é que você teria um exemplo assim de um conteúdo que foi trabalhado usando o TBL para a gente ter uma noção mais clara, assim, porque a música é uma coisa interessante que ela pode ser uma coisa tão abstrata no sentido da teoria musical, né? E também é uma coisa muito concreta no sentido da técnica do instrumento, né? Então, você teria algum exemplo de conteúdo que foi utilizado com sucesso ou sem sucesso, não sei, por meio da TBL? Sim. Atualmente, o ensino superior de música, você encontra o bacharel, né? Que normalmente trata de instrumentos, mais da performance, então, como você disse, é mais técnico. Já o meu lado, que é a licenciatura, tem mais a carga da pedagogia, tem mais filosofia, então facilita um pouco nesse sentido, porque tem mais disciplinas teóricas e o TBL se dá melhor com elas, aparentemente. Então, a gente aplicou
em matérias como metodologia do ensino da música, metodologia do ensino da arte, filosofia da música, essas matérias desse cunho. E, de modo geral, se mostrou positivo em todas, mas percebemos em todas a problemática que foi levantada, que foi o déficit na leitura, né? Ah, entendi. Então, vocês privilegiaram a carga mais teórica, vamos dizer assim, né? Sim, É porque eu fiquei imaginando mesmo, porque essa dimensão técnica do instrumento depende de coisas que fica inviável, né, da gente fazer com o CBL. O professor Faustino aqui está parabenizando a pesquisa, né? De fato, produzir envolvimento, né, dos alunos nessa situação é uma coisa bastante complexa. O Luan, quanto ao trabalho aqui, uma questão, né, que eu deixei anotado é o seguinte: qual é o resultado, né, que vocês obtiveram em relação à modificação do TBL? Quer dizer, o teste individual e aquela questão de permitir a leitura antes do texto, né? Quer dizer, não teria aí uma necessidade de pensar também um suporte teórico? É uma questão para vocês verem em termos de futuro da pesquisa, não sei, pensar algum suporte teórico para essa discussão? Como é que vocês estão vendo esse procedimento? então, a gente continua buscando nas referências citadas e em novas referências, exemplos também de aplicação do TBL em diversas áreas de conhecimento e continuamos pesquisando, aplicando e observando, né, os resultados, tal, para futuramente levantar alguma conclusão ou novas sugestões. Mas o que a gente pode adiantar no momento é que o teste individual realizado no início do estudo prévio foi positivo, bem positivo. Também percebemos que na hora que a gente aplicou em grupo, né, tinha aquele pessoal que acabava deixando para um só fazer e tal. Quando a gente modificou o valor das notas, despertou um pouco assim a responsabilidade de fazer também a parte individual, né? Então a gente percebeu que o pessoal chegou mais preparado na parte individual e, consequentemente, teve um rendimento melhor em grupo porque tinha estudado o conteúdo e assim pôde contribuir em grupo também. E aí a gente está aplicando, tivemos sorte de poder aplicar presencialmente, semipresencialmente e remoto. E a gente pretende elencar para cada um das modalidades de ensino. Ok. Tem uma questão aqui no chat, Luan, parabenizando pela pesquisa, né? E é o Edivaldo do Bavém que está escrevendo. Ele está perguntando se você, por gentileza, poderia encaminhar por e-mail depois para ele a pesquisa, tá? Então, só para registrar aqui, depois você fica em contato, né? Uma pergunta que eu ia Colocar o fazer aí e-mail, por também. gentileza. Oi? Não entendi. Se ele puder colocar o e-mail, ou então O eu coloco e-mail. o meu. Ah, tá Eu ok. coloco o meu melhor, né? Tá? Ele está ouvindo a gente aqui, ele coloca o e-mail, vocês ficam em contato depois. Aí, ele colocou. Beleza, anotei. Luan, uma pequena questão que eu ia fazer é sobre isso que você falou da mudança dos pesos, né, de aprendizagem, da avaliação, né, porque estava 75% e 25%, né? Sim. Aí vocês colocaram 50-50. E aí, pelo que você falou, então, mudar essa questão do peso, isso aí teve um impacto direto no envolvimento dos alunos, aqueles que não faziam nada e tal, parece que começaram a se envolver. É por aí mesmo, então, o resultado que você observou. Sim. Assim, a gente fez uma reflexão pessoal sobre isso. Infelizmente, a gente ainda percebe que boa parte dos alunos precisa de ser obrigado a produzir, né? Mesmo que ele entrou num curso que foi de escolha dele, o ideal seria que a pessoa estudasse realmente por gosto, né? Se dedicasse o máximo possível por gosto, sem a necessidade de tanta cobrança com relação à nota, pontuação. Inclusive, como eu citei na fala, o TBL se dá bem com autoavaliação, né? Tem vários relatos positivos com relação a isso. A gente também testou, mas infelizmente boa parte dos alunos precisavam dessa cobrança a mais, sabe? Para produzir. O motivo disso a gente ainda não sabe afirmar com certeza, porque são várias realidades, né?
cada estudante e tal. Mas, de um modo geral, foi positivo, sim. Bacana. Uma última pergunta minha, então, já que não apareceram perguntas na sala, tá? Minha última pergunta, ela é um pouco mais ampla, e você fica à vontade, né? Não sei se a pesquisa permite, a pesquisa atual, né, permite você fazer essa consideração, mas no texto também, né, vocês falam dos preparos dos alunos na apreensão dos conteúdos por meio da leitura, né? E aí vocês sugerem a formulação de uma disciplina, de um curso de extensão, de um projeto de ação até, né, que vocês falam, que trabalha com metodologias de estudo e leitura dos alunos. E aí a questão, né, é assim, de que forma as competências de leitura, de interpretação, de produção de texto, elas são desenvolvidas ao longo do curso de graduação, quer dizer, para além da disciplina específica que vocês estão fazendo. Como é que isso está colocado dentro do currículo, por exemplo, formativo de vocês? Não sei se você tem condições de dar essa resposta. No nosso recorte, que é a UNOeste, né? A universidade propõe diversas extensões, projetos de pesquisa, jornadas, simpósios, eventos nacionais, regionais. Tem diversas possibilidades culturais também. Mas falando agora particularmente da música, a frequência dos alunos nas extensões e nos projetos é baixa. Mesmo que esses projetos são adequados próximo ao horário da aula, ali, para não atrapalhar tanto, a frequência ainda é baixa. A gente prefere ligar isso também ao fato de ser um curso noturno, né? Normalmente quem está no curso noturno é quem trabalha durante o dia todo e tal, tem outros afazeres. Mas a universidade se preocupa com essa questão da leitura, por mais que não tenha nenhuma extensão específica para ensinar técnicas de leitura e estudo, se o cara participasse de várias extensões, vários projetos, com certeza ele já ia estar evoluindo, né, na prática. O professor ia estar orientando. Mas, infelizmente, a frequência ali é baixa. Então, a gente pensa em, talvez, tentar adequar essa ação, no caso seria nossa sugestão, né, mais na EAD, online. E, de repente, como eu tinha dito do valor da nota, né, adequar algum tipo de cobrança para ver se dá um incentivo. De repente, não necessariamente nota, mas horas, sabe? Algo para incentivar, assim. Tá ótimo. Luan, parabéns pela pesquisa, pelo trabalho, obrigado pela contribuição, viu, ao Congresso, à sessão aqui de apresentação de pesquisas. Muito bacana, muito legal trazer essas considerações práticas todas do curso aí que vocês fazem. Bacana, parabéns a todos aí que participaram da pesquisa, tá? Bom, então agora a gente tem 5 minutos, né, de uma pausa e depois voltamos às 15 horas com a sequência do próximo trabalho, certo? Então, até daqui a pouquinho. Então, retomando as nossas atividades, agora com a pesquisa intitulada Trabalho em Grupo durante o Isolamento Social, a produção de wiki no curso de História do Centro Universitário Barão de Mauá, de autoria do professor José Faustino de Almeida Santos. Vou projetar a apresentação e depois nós começamos a discussão. Olá a todos que me acompanham aqui nesse momento em que eu trago um relato de experiência. Bom, eu sou José Faustino e eu trabalho no Centro Universitário Barão de Mauá, conforme vocês podem ver aí na primeira lâmina, e trago para vocês o relato de experiência intitulado Trabalho em Grupo durante o Isolamento Social. A produção de wiki no curso de História do Centro Universitário Barão de Mauá. Então, eu sou professor desse curso e este relato de experiência foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Brasil Império, História do Brasil Imperial, que é cursado pela turma do terceiro semestre do curso. É um curso de 8 semestres e é o terceiro semestre que cursa essa disciplina, quando nós desenvolvemos, então, agora, no ano de 2020, esta prática, e que agora eu passo a relatar para vocês. Bem, então,
alguns pontos, alguns eixos da minha fala, que estruturam a minha fala aqui para vocês, estão aí postos. O primeiro deles se refere à identidade docente. Algo que eu salientei no meu texto, né? A identidade docente, ela é formatada, ela é conformada a partir das interações. Claro, existe referencial teórico, diversas leituras, mas de modo muito especial, o que marca a formação docente, de quaisquer docentes, a sua formação inicial e continuada, depois todo o seu desenvolvimento profissional, são as interações. E não apenas as interações, mas as reflexões que desdobram dessas interações. Então, você tem interações com os alunos, do professor com os alunos, do professor com os seus pares, professores, com os seus coordenadores e diretores e etc. Seja no ensino básico, seja no ensino superior, a docência é sempre marcada, a identidade docente é sempre muito marcada pelas interações. Então, esse é um ponto muito importante para nós pensarmos, porque estudar a pandemia é importante porque é relevante. Um dos motivos é esse, né? Porque ela impacta a partir do momento em que você tem o isolamento social, em função desse imponderável, que é a pandemia, você tem aí, com certeza, fortes impactos na identidade docente, no jeito como o professor atua, no jeito como o professor pensa, como ele reflete e desenvolve suas atividades profissionais. É uma temática para a gente ir pensando, né? Certamente não temos respostas prontas, mas precisamos pensar sobre elas, uma vez que esse imponderável e a correspondente necessidade de fazermos adaptações, que é o segundo tópico que eu pus aí, é algo que se impôs não só a nós, não só no Brasil, isso é no mundo, em todos os setores. Então, cabe a nós, professores, pensarmos estes impactos e as adaptações necessárias no processo de ensino, que nós temos feito de forma relâmpago, digamos assim, e precisamos agora pensar, né, sobre o que fizemos até aqui, em termos de adaptações, e o que podemos fazer daqui em diante. Me parece que é um pouco essa, inclusive, a temática do nosso evento aqui, que está acontecendo aí todo no modo online, exatamente em função dessas circunstâncias. Bem, outro ponto que eu quero destacar é a questão dos seminários, né? Originalmente, no modo presencial, isso era uma prática feita em que os alunos iam até à frente apresentar em seminários o tema das revoltas do período regencial. Tá? Esse era o tema desenvolvido por eles. Portanto, dentro da disciplina de Brasil Império, você teve o período regencial e nesse período, especialmente nesse período, você teve inúmeras revoltas no Brasil. E aí cada grupo de alunos ia lá na frente, após ter feito ampla pesquisa bibliográfica e historiográfica, resultados dessa pesquisa, para que todos nós, o grupo como um todo, pudesse ter contato com pelo menos aí 5 revoltas apresentadas por 5 grupos. Bom, acontece que com o imponderável da pandemia e, consequentemente, o isolamento social, isso não podia ser feito. E aí veio o grande desafio, né? O que fazer? Precisamos, para responder a essa questão, a esse aspecto, precisamos conhecer primeiro, pelo menos 2 objetivos, que seriam assim os principais dessa apresentação de seminários. O primeiro tem a ver com o conteúdo, que é reconhecer a diversidade de identidades no Brasil, os conflitos que existem entre elas, desde de quando existe Brasil, oficialmente após 1822, que é quando exatamente começa o período imperial, a independência do Brasil. Então você tem múltiplas identidades, muito conflito entre elas, e um Estado que acabou de nascer, que faz, por via de medidas até de força e de coerção, o esforço de fazer amalgamar essas identidades, uma vez que carece no Brasil da existência de uma identidade nacional. E, portanto, há um forte risco de fragmentação. Esse é o cenário ali do período regencial, que precisa ser compreendido, precisa ser reconhecido. Esse é um objetivo. O outro tem a ver com as habilidades, desenvolver as habilidades para o trabalho coletivo ou trabalho em equipe,
que nos seminários é uma oportunidade de os alunos vivenciarem essa experiência. Pois bem, e aí com a pandemia, com o imponderável, o que fazer para que essa experiência possa acontecer por outros meios? E aí veio a ideia da Wiki. Bom, tem alguns fatores, teriam 3 fatores que eu destaco que facilitaram, que levaram, que favoreceram a opção pela Wiki. Primeiro, porque a Wiki, por definição, é a elaboração de texto coletivo, de um texto colaborativo, o que implica, então, nesse trabalho em equipe, nesse trabalho coletivo, que é um dos objetivos do seminário. Esse foi um primeiro fator, né? Então, a Wiki, por definição, ela oportuniza que os alunos façam uma experiência que, na minha ótica, se equipara à produção de um seminário. Então, na Wiki, você vai apresentar os resultados da pesquisa, de uma pesquisa feita coletivamente, assim como você o faria na apresentação de seminários. Bom, o segundo fator é que a Wiki ela implica uma produção simples, razoavelmente simples. O mais, digamos, desafiador é a produção textual, o que para os alunos de História, e que já estão aí quase na metade do curso, é alguma coisa já razoavelmente sob controle, eles já têm um domínio, né? Sabem fazer um bom texto, no geral, pelo menos a grande maioria, já sabem fazer um bom texto com certa facilidade, com coesão e coerência, embasado em historiografia, devidamente referenciado, né? Então já com um pouco do domínio da linguagem científica e etc. Já tiveram aula de história do Brasil, colonial, então eles já têm um repertório e uma condição de fazê-lo. É mais fácil, claro que a Wiki, ela não é limitada só a texto, né? Então ela não é alguma coisa engessada. Ali cabe e necessita que tenham imagens, gráficos, mapas, porém, ainda assim é mais fácil esse processo de edição do que se formos pensar em vídeos, em podcasts. Claro que conforme o aluno está acostumado, por exemplo, a produzir podcasts, a usar recursos aí de sons, de trilha sonora, de sonoplastia, mas isso são exceções. A maior parte dos alunos vão ter mais facilidade com o texto e durante a pandemia a ideia, um dos nossos propósitos e paradigmas era não dificultar a vida do aluno. Então, isso favoreceu a opção pela Wiki, porque a sua produção é razoavelmente simples. Terceiro fator, então, primeiro, texto colaborativo. Segundo, a produção é simples. Terceiro fator que favoreceu a opção pela Wiki é que é uma ferramenta já ao alcance da mão, disponibilizada no Moodle, uma plataforma que a Barão de Mauá há muito já adotou. E eu já tinha vontade anteriormente de usar essa ferramenta, o Wiki, e ainda não tinha conseguido me organizar para fazê-lo. E aí, eis que, em meio a esta circunstância tão adversa, acabei vendo aí uma oportunidade. Então, pelas características que ela tem, pelo fato de estar ao alcance da mão, a produção ser simples, texto colaborativo, esses 3 fatores favoreceram muito e fomos então para esta experiência com a Wiki. Bom, aqui eu trago um exemplo de um dos seminários que tratou da revolta dos malês, que aconteceu na Bahia. Aqui, essa imagem é de quando a escola de samba, Estação Primeira da Mangueira, foi vencedora e apresentou o enredo que envolve os malês, envolve a questão da negritude. Foi aí no ano de 2009, sobre a história não contada no Brasil, ou aquilo da história que não é contado, como prefiram. E entre uma das principais frases aí do seu enredo, era essa daí que está entre aspas, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Então, claro que alguém pode ter se sentido incomodado por questões político-ideológicas, mas aí eu faço um convite de pensarmos a partir da ciência histórica, né? O que nos interessa aqui no âmbito da disciplina é exatamente esse esforço dos alunos, de articular passado e presente, de entender a formação de uma certa identidade negra, influenciada por movimentos e grupos como foram os malês, né?
grupo que tinha um forte caráter islâmico, né, e de identidade ligada à questão religiosa. Então, enfim, a formação de uma identidade, ou de identidades negras no Brasil ao longo do tempo, né, e que ainda repercutem no tempo presente, né. O que interessa, então, à história não é levantar só aquela bandeira, mas é de compreender o país em que vivemos, as identidades presentes no nosso país e que formam a identidade brasileira, porque compreendendo esses processos históricos é que nós podemos pensar em propostas de intervenção, seja para modificar aquilo que nós entendemos que precisa, seja para ampliar aquilo que nós entendemos que seja benéfico para a coletividade brasileira. Então, aqui é só um pequeno exemplo, né, das 5 IPs que nós tivemos. Foram 5 grupos, 5 revoltas. Desses 3 trabalhos, e aí eu já passo para as minhas considerações finais, desses 5 trabalhos, teve 3 que eu não tive que fazer praticamente nenhuma intervenção, tá? Pouquíssimas correções. Em 2 eu tive que ajudar um pouco mais. Isso mostrou, de modo geral, a autonomia dos alunos para lidarem aí com essa pesquisa e para trazerem os resultados dessas pesquisas. Mesmo sem a biblioteca física, que é alguma coisa que eles estão acostumados, eles conseguiram muito bem, de forma muito autônoma, desenvolver uma boa pesquisa com material apenas online. E com poucas ajudas minhas, 3 grupos sem praticamente ajuda minha e 2 grupos com a minha ajuda, com o meu auxílio. De um modo geral, eles conseguiram, com êxito, articular os conteúdos anteriores, sobretudo o conteúdo de independência, que nós já havíamos estudado, o processo de independência do Brasil, inclusive no modo presencial, e terminamos no online. Eles conseguiram articular esse conteúdo com essas revoltas que aconteceram no período regencial, entender os processos históricos de uma longa duração, que tem a ver, inclusive, com o tempo presente. Então, eles conseguiram fazer essa articulação de diferentes conteúdos dentro da disciplina. E, por fim, e não menos importante, um outro aspecto volta lá no começo da minha fala, né? Os impactos na formação da identidade docente, que, na verdade, eu deixo isso mais como uma provocação para a gente continuar aí o nosso diálogo, a nossa discussão, pensar que impactos tem para professores que estão em formação, que ainda estão na graduação e que eu considero eles docentes, mas que estão na sua formação inicial e que daqui a pouco estarão em sala de aula, os impactos dessa experiência e dessa nova configuração de ensino remoto para professores que estão aí para iniciar sua carreira, mas também para nós que já estamos atuando e tendo aí, como eu disse, né, de fazer adaptações de forma muito em tempo real, né? E até improvisando, o que tem ganhos, mas que também sugere aí pontos a serem melhorados. E, portanto, eu acho que o nosso objetivo aqui nesse evento é exatamente pensar isso, né? O que nós podemos aprender com todas essas experiências e como avançarmos para a formação docente ser ainda mais exitosa e adequada para o tempo presente. Bom, agora é a parte melhor de a gente poder discutir, né? Eu coloco aí as minhas referências e também me coloco à disposição para nós discutirmos e continuarmos esse debate. Agradeço por sua atenção. Professor Faustino, satisfação recebê-lo, em ver sua pesquisa. Reconheci muitas das minhas questões ali também, né, no seu trabalho. Parabéns pela pesquisa. Alguém tem questões ao professor Faustino? A professora Nainora, que tem uma primeira questão. Ó. Professor Faustino, parabéns. Gostaria de saber quais as principais dificuldades que você teve com os alunos. Por favor. Boa tarde, Felipe, professor Felipe, demais colegas. Obrigado à professora Nainora pela pergunta. E desde já agradeço aí, na pessoa do Felipe, a toda a organização do evento, pelo aceite, né, e pela oportunidade de
enfim, partilharmos aí essas experiências. Bem, quanto às dificuldades com os alunos, num primeiro momento, por incrível que pareça, isso me assustou um pouco. Eles não sabiam, a maior parte deles, seguramente, não sabiam nem o que é o Wiki. Então, isso me deixou um pouco assustado, porque a Wiki, sei lá, talvez até 10 anos atrás, era tido como uma novidade, né? Alguma coisa que ia ser muito popularizada na internet, né? E isso me impactou no sentido de como que a velocidade, né, da tecnologia impacta, altera a nossa relação com o conhecimento, né? Então, sei lá, produção de texto, né? E uma produção mais refinada, como é o caso do texto coletivo, que exige articulação dos pares e, enfim, a busca de denominador comum, como que nós vamos expressar essas ideias aqui e tal. Enfim, uma possibilidade muito rica, que era tão nova e promissora, me parece que caiu em desuso, né, nas novas gerações. Essa foi uma primeira dificuldade, mas foi facilmente vencida, né? A professora Nainora conhece bem aí os alunos do curso de História, né? Eles são muito apaixonados, muito envolvidos, né? E até pelo fato de não poderem apresentar os seminários, e eles tinham o desejo de fazê-lo, foi fácil de eles perceberem que era uma alternativa viável, um tanto quanto promissora, frente às nossas expectativas, né? De modo que eles abraçaram, não foram grandes as dificuldades, não. Uma que eu lembro bem foi essa, né? A gente tem que esclarecer desde do início, né? O que é uma wiki, como se faz uma wiki, e aí eles ficavam até com muitas dúvidas operacionais no começo, do tipo, nossa, nós vamos fazer isso e tem que mandar para você? Aí explicando, não, nós estaremos todos no mesmo ambiente, né? Eu vou acompanhar via ambiente virtual de aprendizagem esse processo. Enfim, então as dificuldades foram depois de ordem mais operacional. Agora, como eu disse no vídeo, né, no que diz respeito a conteúdo específico, não foi difícil. Me surpreendeu, inclusive, nesse aspecto. Eu achei que eles teriam mais dificuldade pelo fato de nós termos referências bibliográficas mais no físico, como estamos acostumados a trabalhar em relação a essa temática, a esse período específico, né? E eles conseguiram levantar muito material online, coisa que certamente há 10 anos atrás seria muito mais difícil, né, de você encontrar um material bibliográfico de tanta qualidade na internet. Professor Faustino, obrigado. Parabéns pela pesquisa. A minha pergunta eu estava, como eu disse, né, eu vi essa discussão sobre a Wiki e também coloquei um pouco a minha prática em cima disso, quer dizer, eu também tive encontrar ferramentas e metodologias para lidar com toda essa situação, né? A pergunta em que medida essa experiência, né, que eu acabou de relatar, ela poderia ser transformada em um projeto permanente, por exemplo? Poxa, Felipe, eu acho que, bom, primeiro, obrigado pela pergunta e, enfim, pelo reconhecimento. Eu acho que, na verdade, eu até inverteria. Como não tornar isso um projeto permanente, né? Como justificar, né? Porque deu muito certo, viu? Deu muito certo. Eu acho que, pensando aí no que o pessoal tem chamado de um novo normal, eu não gosto dessa expressão, mas, enfim, acho que dá para a gente dialogar a partir disso, né? Numa volta ao presencial, né? Sei lá, com vacina, enfim. Eu acho que, inevitavelmente, qualquer que seja o nosso cenário futuro, vai haver um hibridismo, né, dessas práticas que foram feitas no modo online, com as nossas antigas práticas, e que eram bem-sucedidas e que são formadoras, que são exitosas, né? Então, por exemplo, eu acho que um curso como o nosso de História, que está formando professores, nós vamos continuar fazendo seminários presenciais e, em outros momentos, nos valendo, por exemplo, da produção de algo como a Wiki, né, ou de vídeos, de podcasts. Eu acho que o impacto é esse. Isso vai virar um projeto definitivo, permanente, misturando-se com outros que já eram consolidados
Eu vejo esse cenário daqui em diante. Legal. O interessante da Wiki, professor, é que ela muda um pouco a questão da autoria, né, com a qual a gente está acostumado, né, porque é um texto colaborativo, né, como sua pesquisa bem mostrou, e a gente está muito acostumado com aquela produção mais individualizada, ou no máximo, quando é uma produção em grupo, ela é muito regulada e tem os critérios de autoria, as ordens de aparecimento dos autores e tal. A Wiki parece que é uma lógica que esfumaça, né, um pouco essa coisa com a qual a gente está habituada, né, em atribuir autoria a discursos e a conteúdos. Então, tem Perfeita essa... observação. Né, você percebe, os alunos percebem também essa mudança? Como é que eles se posicionam quanto a isso? Eles percebem, talvez até menos que a gente, mas eles percebem. Algo que saltou aos meus olhos nesse aspecto que você levantou, eu não relatei, mas você falando aí, me atinei para isso, é que é muito comum, né? Todo professor que já deu seminário já viu essa situação, aquele seminário fragmentado, né? Que tem, sei lá, 5 alunos, o primeiro não tem nada a ver o que ele está apresentando com o quinto, né? A linha de raciocínio, a tese defendida ali, às vezes até referências que se conflitam e eles não mostram, olha, nós estamos aqui com referências que se conflitam, mas que se completam também. Não, não tem articulação nenhuma, né? Cada um faz o seu pedacinho e fica aquele Frankenstein em formato de seminário, né? Na Wiki isso já é mais difícil, né? Porque eles descobrem, e eles geralmente percebem que ficou um Frankenstein, mas é ali na hora da apresentação, né? A Wiki não. Já durante a construção, eles percebem e falam, poxa, mas isso aqui não está articulado, está faltando alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que você tem toda a razão. Tem esse impacto deles perceberem que as coisas precisam ter um começo, meio e fim, que aquilo é um corpo só, né, que tem partes que se completam, que se articulam, né, e nem sempre a gente atinge isso no seminário, ao ponto de eles entregarem um produto com um melhor acabamento. Professor, obrigado pela exposição, obrigado pelo encaminhamento da pesquisa, a sala de comunicações, exposição, né, dos trabalhos. Parabéns, acho que abre muitas coisas aí para a gente pensar, sobretudo a parte dessa ferramenta que é a Wiki, que é tão interessante. Eu fui vendo a pesquisa e depois ouvi agora a apresentação e vou pensando também na minha prática, assim, né, como é que essas ferramentas vão, de fato, acho que mudar. Por isso aquela primeira questão do projeto permanente, né? Eu acho que é uma coisa que fica. Bom, muito obrigado, parabéns pela pesquisa. Então, a gente chegou aqui no nosso horário, né, às 15h25, certo? Então, temos os 5 minutos de intervalo e depois avançamos para a próxima apresentação, ok? Então, até daqui a pouco. Sou eu que agradeço. Um abraço. Retomamos, portanto, a nossa sessão aqui de apresentação de pesquisa com o trabalho intitulado Uso de rubricas em atividades avaliativas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, escrito por Lucas Lefeld, Neide Aparecida Lefeld, Edilson Carlos Caritá e Silvia da Silva. Eu vou projetar o vídeo e, em seguida, nós passamos às questões e à discussão do conteúdo da pesquisa dos autores, ok? Olá, sou o professor Lucas de Souza Lefeld, um dos autores do artigo Uso de rubricas em atividades avaliativas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, e irei fazer a apresentação aqui num vídeo breve sobre os principais pontos desse artigo, bem como as suas conclusões. Bom, fazendo a sua apresentação do artigo, nós temos aí como autores o professor Dr. Lucas de Souza Lefeld, professora Neide Aparecida de Souza Lefeld, professor Edilson Carlos Caritá e a professora Silvia Sidneia da Silva. Eu, como professor Lucas, sou professor da Universidade de Ribeirão Preto e também do Centro Universitário Barão de Mauá. Os demais autores são professores da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP.
como nós já colocamos aqui, o título do nosso artigo, o uso de rubricas em atividades avaliativas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, e, na verdade, é um relato, né, de um estudo feito numa instituição de ensino superior do interior paulista, que tem por volta de 8.000 alunos, 23 cursos de graduação, sendo 21 bacharelados e 2 cursos de licenciatura, 9 cursos de pós-graduação em estrito sensu, 5 mestrados e 4 doutorados, mais alguns cursos de pós-graduação lato sensu e também um colégio tecnológico. Essa pesquisa, esse estudo foi realizado a partir, né, do método exploratório descritivo, com uma abordagem qualitativa. Então, falando sobre os pontos principais desse artigo, na verdade, o artigo ele se deu a partir de uma proposta de verificar as atividades avaliativas realizadas durante esse período de suspensão, né, das aulas presenciais em virtude da pandemia, né, causada pela Covid-19. Então, em função da suspensão das atividades presenciais e a necessidade da continuidade das aulas, agora mediadas por tecnologia da informação e comunicação, então, buscamos verificar as atividades avaliativas desenvolvidas em alguns cursos, tanto na área de humanas, exatas e biológicas, por meio de aulas remotas, aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, sendo que o sistema adotado por essa instituição de ensino foi o sistema do Google for Education, né? Então, a partir dessa necessidade que a instituição teve para a continuação das atividades acadêmicas, né, no sentido de se valer da tecnologia da informação e comunicação, por meio de aulas remotas, o estudo buscou analisar o processo avaliativo e também a importância das rubricas nesse processo de avaliação, né? Então, as rubricas, né, se tornaram fundamentais para estabelecer critérios objetivos na avaliação do corpo discente, né, bem como na análise, né, do desempenho acadêmico pelos docentes. Então, a ideia desse estudo foi trazer a importância das rubricas, que na verdade são critérios objetivos, claros, que estabelecem, portanto, medidas aí de avaliação num processo formativo, um processo de avaliação formativa. Então, para que servem essas rubricas? Qual a importância dessas rubricas no processo avaliativo? Esses critérios previamente estabelecidos pelos professores no processo de avaliação, estabelecendo os objetivos esperados da avaliação, estabelecendo a contextualização do processo avaliativo, bem como, né, a mensuração do desempenho acadêmico, isso, na verdade, facilita, simplifica, né, o processo avaliativo, torna o processo mais objetivo, dá ao professor, né, a possibilidade de ele avaliar de forma gradativa o desempenho do aluno, né, uma vez que, a partir da contextualização, a partir desses critérios previamente definidos e, por conseguinte, estabelecendo também, né, a avaliação, no sentido de mensurar o desempenho, isso garante maior transparência, isso garante maior objetividade e simplificação no processo de avaliação, né? Então,
essas rubricas, elas são fundamentais para a avaliação, em especial nesse momento em que nós temos aí a suspensão das atividades presenciais e a utilização, né, de aulas remotas em decorrência aí da pandemia da Covid-19, né? Então, a partir das rubricas, isso facilita ao professor a avaliação do aluno, tornando a avaliação formativa e somativa, e, por outro lado, também facilita a autoavaliação do aluno e o feedback, né? Quer dizer, o aluno ele sabe por que ele está tirando, por exemplo, aquela nota, ele sabe por que o professor atribuiu aquela nota na avaliação, uma vez que os critérios já foram bem definidos, já foram bem explicados, objetivos, né? Então, as rubricas, na verdade, elas precisam ser claras e objetivas, e isso realmente auxilia o corpo docente, auxilia o professor no processo de avaliação, em especial nas aulas remotas. Por fim, apresentando a conclusão, então, desse trabalho, né, nós colocamos aqui uma mensagem final, uma conclusão a respeito da importância desses critérios chamados rubricas, né? Então, a utilização de rubricas é essencial em atividades avaliativas mediadas por tecnologia da informação e comunicação, tornando o processo mais compreensivo e equânime para os estudantes e docentes. Então, a partir, né, de entrevistas com docentes, a partir de entrevistas com discentes, levando em consideração algumas disciplinas, esse estudo chegou na conclusão, né, de que as rubricas elas são fundamentais para o processo avaliativo, tornando somativo e formativo, né, principalmente formativo. Então, são essas as principais conclusões do nosso artigo. Muito obrigado, né, e espero que o artigo contribua para esse momento de aulas remotas, né, principalmente no ensino superior, em virtude da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia da Covid-19. Professores que escreveram o artigo, muito obrigado por submeter a pesquisa ao Congresso. É muito interessante porque a gente está discutindo diversas dimensões, né, desse processo de transformação, da relação de ensino-aprendizagem, e a avaliação é um componente fundamental, né? A gente tem que pensar estratégias e caminhos aí para lidar com esses novos cenários de aulas remotas. Caso alguém tenha alguma pergunta, né, em relação ao conteúdo da pesquisa, por gentileza, peço que coloque aqui no chat, assim que ela chegar, eu leio aos pesquisadores, tá? E como ninguém ainda postou nada, eu tenho uma questão, professor Lucas, seja bem-vindo, viu? Uma questão referente ao seguinte, os critérios, de fato, são muito claros, né, e acho que isso facilitou, né, o processo aí de construção das estratégias de avaliação. Os professores tinham a autonomia para delimitar formas de avaliação a partir daqueles parâmetros, ou não? Já existia uma estrutura delimitada pela coordenação? Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar o Felipe, caro colega, né, parabéns aí pela organização e agora aqui, né, como mediador aqui na nossa sala. Obrigado aí pela oportunidade de apresentar esse trabalho, juntamente com os outros professores, a professora Neide, a professora Edilson, a professora Silvia, e que foi uma construção, né, a partir de uma
de uma necessidade, né? Embora rubricas, né, esses critérios de avaliação não são recentes, né? Isso já acontece muito, por exemplo, no EAD, na educação à distância, mas foi interessante utilizar esses critérios, essas rubricas também agora no ensino presencial, mais mediado por tecnologia, né? Quer dizer, nas nossas aulas aí, nas nossas disciplinas, né? É evidente que essas rubricas elas se diferenciam de acordo aí com cada área do conhecimento, né? Com cada disciplina, com cada objetivo ou competência ou habilidade a ser desenvolvida, mas na área do direito, por exemplo, que é a minha área, realmente foi interessante a utilização, né, de critérios mais objetivos no sentido de não só de contextualizar, né, o que a avaliação tinha ali como finalidade, mas também estabelecer juntamente aí com os alunos aquilo que seria exigido, né, em termos de desenvolvimento naquela atividade, né. Com relação à liberdade, é uma boa pergunta, né, uma pergunta interessante. Até porque, como nós fomos pegos de surpresa, né, imagina, começamos a dar aula presencial, imagina na área do direito, né, começamos a dar aula presencial e praticamente 2 ou 3 semanas já tivemos que né, praticamente ir aí para as aulas remotas, né. E aí havia realmente uma preocupação quanto à qualidade da avaliação, né, pelo fato de você, de alguma forma agora, não ter aquele contato presencial com o aluno, né, ou seja, naquele momento, né, de avaliação ali, né, não vou dizer com relação às provas, né, porque a gente tem que mudar a concepção de avaliação quando você está por meio de aulas remotas, né, muda totalmente, né, você tem que passar o protagonismo aí para o aluno, né, e verificar o que ele desenvolve durante toda a aula, durante todo o semestre. Mas, de qualquer forma, havia aquela preocupação, né, de que como é que eu vou avaliar um aluno que eu não estou ali presente para saber se ele não está, por exemplo, colando, se ele não está, por exemplo, né, não realmente se dedicando àquela avaliação e, consequentemente, os resultados, né, esses resultados poderiam não ser verdadeiros ali, pelo fato de a gente não ter esse contato próximo, né. Mas na área do direito, né, é claro que nós temos aqui também esse levantamento que nós fizemos, né, não é só na área do direito, mas sim na área de exatas, humanas e biológicas, nós pegamos uma disciplina para cada uma dessas áreas, e estou puxando, vamos dizer assim, a sardinha para o meu lado aqui com relação à área jurídica. Nós decidimos, então, na área jurídica, e aí foi uma decisão da coordenação, mas, claro, lá do núcleo docente estruturante, do colegiado, foi desenvolvido isso, de pedir trabalhos para os alunos, né, trabalhos dissertativos para os alunos, pequenos trabalhos, pequenos artigos científicos, né, e ali tinha uma série de critérios, né, em termos de rubricas ali com relação ao aspecto formal, né, na parte de formatação, por exemplo, respeito à BNT, né, as normas da BNT, e a questão também da argumentação jurídica, né, a questão da fundamentação jurídica. Então, por exemplo, 2 posições doutrinárias, ou uma posição doutrinária e outra jurisprudencial, havendo necessidade de serem contrárias para que a gente pudesse chegar numa conclusão, naquela ideia de síntese, né, de dialética. Mesmo assim, essas orientações, né, elas eram orientações gerais, né, feitas por meio de uma resolução da coordenação, e os professores tiveram liberdade de estabelecer, portanto, critérios complementares, né, rubricas complementares com relação à avaliação. Então, no meu caso, por exemplo, tive a oportunidade de participar desse processo. Além dessas orientações gerais, eu estabeleci, então, alguns enunciados a partir de textos de acórdãos, né, ou seja, de decisões judiciais, ou até mesmo de notícias na área jurídica, principalmente de fatos que ocorreram recentemente, e a partir desses fatos, ou desses acórdãos, dessas notícias, né, a gente estabelecia ali os critérios, ou seja, até onde, qual seria
o desenvolvimento ali, qual seria a problemática, né? A problematização para que o aluno, né, não tivesse, talvez, a dificuldade de achar o problema, né? Porque é diferente você chegar para ele e dizer o seguinte: olha, eu quero que você faça uma pesquisa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o direito à privacidade. Bom, um aluno de graduação, dependendo do ano que ele se encontra, vai ter muita dificuldade, né? Agora, é diferente quando você coloca, por exemplo, a atuação dos cookies nos computadores pessoais a partir de sites e a Lei Geral de Proteção de Dados com relação a artigos X, Y, Z. Então, você consegue dar uma objetividade ali, né, na problematização e, consequentemente, a argumentação. Ele vai buscar na doutrina, na jurisprudência, como é que ele vai atacar aquele problema, aquela questão. Então, nessa disciplina que foi utilizada aí como uma das disciplinas, né, objeto aqui do estudo, praticamente foi feito um tipo de um guia, né, um material instrucional para que ele pudesse não só, né, verificar a temática, né, então ele tinha lá 10 temas para ele escolher. Além dos temas, você tinha um enunciado, que era formado por acórdão ou por uma notícia, geralmente num tribunal, uma notícia, um fato na área jurídica, e também, aí sim, as rubricas, né, os critérios ali estabelecidos, né? Então, quero discutir, por exemplo, o direito de privacidade, previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, em relação aos cookies, que são, na verdade, softwares que captam informações, né, de computadores, e isso pode gerar também aí o sequestro de dados sensíveis, né, ou seja, informações sensíveis como dados pessoais, né, que tem a ver com a intimidade, a privacidade daquela pessoa, né. Então, foi interessante nesse sentido porque foi uma mudança de paradigma para o direito até. Porque para o direito a gente podia até colocar um enunciado, mas fazer uma questão um pouco mais voltada para o enunciado. Como houve a necessidade de fazer um artigo, né, a partir daquilo, então eu entendi ali que havia necessidade, além daquelas regras gerais, estabelecer critérios mais objetivos. E os alunos tiveram uma boa recepção, né? Até porque eles sabiam por que eles estavam sendo avaliados daquela forma. E aqui o estudo também traz outras rubricas, né, em disciplinas aqui de laboratório de programação, também na disciplina de suporte básico de vida, né, então, quer dizer, cada professor teve um pouco de liberdade nesse sentido, né, mas teve uma orientação, pelo menos na área do direito, nós tivemos uma orientação quanto à coordenação. Ótimo, professor. Obrigado, muito esclarecedora a fala. Então, é uma diretriz, são balizas gerais, e dentro dessas balizas, algumas disciplinas tinham possibilidade de se movimentar, respeitando ali um eixo ali mais ou menos estabelecido. Interessante. O professor Faustino mandou uma pergunta que eu vou ler, tá? Frente à especificidade do exame da ordem, pergunto, essa experiência, o uso das rubricas, traz quais contribuições pensando na preparação para tais exames? Bom, professor Faustino, obrigado aí pela pergunta, interessante. Com relação às rubricas, no caso do direito em si, no processo avaliativo do direito nessa instituição de ensino, né, para o exame de ordem, serve principalmente aí para a segunda fase, né? Na primeira fase já é um pouco mais difícil, né? Porque a primeira fase você tem ali, são questões objetivas, testes, e que busca do candidato, né, uma capacidade, vamos dizer assim, de guardar informações, né? A OAB ainda, infelizmente, ainda patina um pouco ainda com relação ao que se quer desenvolver, né, naquele que está ali fazendo o exame de ordem, né, porque ali a gente tem uma questão de memorização mesmo. Como são questões objetivas, né, geralmente é texto de lei, né?
leitura de texto de lei, você memorizar textos de lei. Claro que hoje nós temos até questões que envolvem mais de uma área do direito numa mesma questão. Antes era bem segmentado, dividido, né? Então você tinha lá direito civil, processo civil, etc. Agora eu tenho questões, por exemplo, envolvendo direito constitucional e administrativo, às vezes até previdenciário, tudo na mesma... previdenciário agora que começa a ser exigido, mas tudo numa mesma questão, né? Então, quer dizer, ele mede a capacidade do aluno de ter essa visão sistêmica, holística, né? Dos ramos do direito, né? Os ramos do direito, eles são interdependentes, eles se relacionam. Mas, mesmo assim, na primeira fase, você tem aí talvez uma preocupação do avaliador, e isso é muito criticado, de você, claro, de interpretar o enunciado, mas ter aquela coisa de memorização de lei, né? Você tem ali a legislação, né? Porque até o avaliador ele não vai querer, né, por exemplo, colocar numa questão teste algo que tenha duas posições doutrinárias, porque no direito a gente nunca tem uma posição só, né? Na parte teórica você tem duas, três posições doutrinárias, né? Você não tem o certo ou o errado. Então, geralmente, na questão objetiva, ele vai pegar texto de lei, porque se não tiver na lei, aí você pode dizer que está errado ali, a alternativa está errada. Agora, na segunda fase, você tem questões abertas, né? Questões abertas, dissertativas, e tem a própria peça processual que o aluno tem que desenvolver. Aí, é claro que a capacidade aí de argumentação, a capacidade, né, do aluno buscar aí por meio do estudo que ele teve, né, eu tenho a impressão que esse processo avaliativo vai ser interessante para isso, né, neste caso, né? Como também acontece em outras fases, por exemplo, de concurso público, né, em que você tem uma fase objetiva e as outras fases você tem aí a parte dissertativa, a parte, né, oral, exame oral. Então, eu acho que esse processo avaliativo, dessa forma, isso vai ajudar o aluno a organizar as ideias, né, a ter uma linha de raciocínio, a ter argumentação jurídica, né, ou seja, de ele conseguir ali, por meio de uma problematização, né, jogada pelo avaliador, e ele conseguir responder isso com uma certa argumentação, com uma certa, né, linha de raciocínio clara, né? Então, a ideia do artigo foi nesse sentido, né? A ideia de ter a avaliação como trabalho e ter essas rubricas aí objetivas, né, no sentido de avaliar. Então, por exemplo, se o aluno utilizou ou não a fundamentação doutrinária, se ele utilizou ou não referências doutrinárias, né? Se ele utilizou ou não jurisprudência. Então, isso faz com que o aluno saiba, né, por que ele está sendo avaliado ali, por que ele tirou aquela nota. Se ele utilizou, ok, se não utilizou, então tira meio ponto, um ponto, depende, né, de como a rubrica vai ser feita. Então, acho que isso é interessante porque faz com que o aluno tenha essa possibilidade de fazer argumentação, né, de pensar de forma argumentativa, né. Não sei se eu respondi a pergunta do professor José Faustino. Obrigado. Obrigado, professor. Sem dúvida, é uma dificuldade que todo mundo, de alguma forma, está esbarrando nela, né? Que é em criar essa questão dos critérios equânimes, né? Que vocês mencionam no texto, porque a gente vê uma situação excepcional, né? Que a gente está vivendo, de repente, tem que mudar o próprio processo de avaliação, experiência de avaliação, e, às vezes, para a gente fica claro, mas para os alunos não está nada claro, né? Então, criar essas balizas, essas rubricas, sem dúvida, é uma experiência interessantíssima. Eu digo até que, vendo aqui a pesquisa, eu mesmo me vi um pouco nessa situação também, nessa necessidade de pensar esses critérios muito objetivos e transparentes, né? Essa coisa de deixar as regras do jogo ali bastante visíveis para os estudantes, sem dúvida é fundamental. O professor Edilson Caritá, que participou da pesquisa, né, está escrevendo aqui, outro ponto que podemos ressaltar é que as rubricas tornaram o processo avaliativo muito transparente. Na área de exatas, não ocorreu um recurso questionando a correção das avaliações. Pois é, professor, eu também ia pensando exatamente nisso, nesse comentário que eu acabei de fazer. Bom, respeitando aqui o momento também das perguntas, né, que a gente dedicou 10 minutos para cada apresentação,
certo? Então, aqui a apresentação de vocês também com 10 minutos de perguntas e respostas. Parabenizo os pesquisadoras do trabalho de vocês, é realmente muito interessante pensar essa questão do processo avaliativo, é uma discussão que tem que estar colocada, sobretudo a partir dessa experiência que parece ter sido tão interessante, né, junto a esse relato que vocês apresentam. Então, agradeço muitíssimo a participação de todos e todas, a atenção, a confiança no Congresso, em submeter os trabalhos para que a gente pudesse discutir aqui na sala. Estamos à disposição, nosso horário aqui da sessão também está encerrando já. Parabenizar todas as pesquisas, foram 4 apresentações realmente muito interessantes aqui, fazendo várias anotações, e tenho certeza de que essas pesquisas abrem possibilidades para a gente pensar essa situação que a gente está vivendo e como contornar ou apresentar soluções e caminhos para as diversas dimensões, desde metodologias até processos de avaliação e critérios para que a gente possa balizar tudo isso, certo? Muitíssimo obrigado e desejo um bom evento para todos, boa finalização de evento, boa tarde e até a próxima. Prazer. Mas...